estagiária Jeane, acadêmica do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, pela Universidade Federal do Piauí, e hoje o tema da aula de Física será temperatura e suas escalas. Nesta aula, vamos aprender a compreender a diferença entre temperatura e sensação térmica, conhecer os principais termômetros utilizados para medir a temperatura e identificar as principais escalas de temperatura. Vamos começar falando da termologia. Termologia é uma área da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estado físico, entre outros. Temperatura e calor são grandezas físicas distintas, diferentes. E na termologia temos que entender os conceitos de temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Então, quanto maior a agitação, maior será a temperatura. E quanto menor a temperatura, menor será a agitação. No estado sólido, onde o corpo possui um pequeno movimento das moléculas, por conta disso, possui uma baixa temperatura. No estado líquido, o corpo possui uma movimentação muito maior que no estado sólido e, por isso, terá uma temperatura mais alta. No estado gasoso, como o vapor da água, as moléculas estarão se movimentando muito mais rápido que no estado líquido. Um exemplo: quando você coloca uma caneca ou uma panela com água no fogo para ferver, à medida que essa água vai aquecendo, ela começa a borbulhar. E por que isso acontece? Acontece porque as moléculas estão ganhando energia, temperatura. Com isso, o movimento das moléculas aumenta e quanto mais movimento houver, maior será a temperatura. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Trânsito este provocado por uma diferença de temperatura. Então, calor é a transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nesse vídeo, vamos falar apenas de temperatura. Algumas pessoas podem confundir temperatura com sensação térmica. Quando falamos, nossa, como o dia hoje está quente ou frio, ou que a água está morna, ou quente ou frio, estamos nos referindo à sensação térmica que sentimos. Então, sensação térmica é a temperatura aparente sentida pela nossa pele exposta em virtude da combinação entre temperatura do ar e velocidade do vento, e está relacionada ao frio e ao calor. A sensação de calor ou de frio é subjetiva. Por exemplo, uns sentem mais frio do que outros, na mesma temperatura ambiente, no mesmo local, e isso varia de pessoa para pessoa. E pode ser mostrada facilmente com um experimento muito simples. Mergulhe uma das mãos em água quente, não suficiente para se queimar, e a outra mão em água fria, com cubinho de gelos durante alguns instantes. Depois, coloque-a simultaneamente no recipiente contendo água morna ou em temperatura ambiente. Como podemos ver na imagem, primeiro coloque uma das mãos na água fria, depois a outra mão na água quente. E depois de alguns instantes, coloque-a simultaneamente no recipiente com água morna ou em temperatura ambiente. A sensação térmica que se tem é a de que as duas mãos
estão imersas em água com temperatura diferente. Na mão que estava na água quente, a sensação é que ela está fria. E para a mão que estava na água fria, a sensação é que ela está quente. Por essa razão, a sensação térmica não é o suficiente para medir com exatidão a temperatura. Uma curiosidade: o tato foi a primeira forma de tentar medir a temperatura e ainda hoje é utilizada quando nos sentimos quentes. A primeira coisa que a gente faz é colocar a mão na testa ou no braço para ver se estamos quentes. Para medir o grau de agitação de um corpo ou local, utiliza-se um aparelho chamado termômetro. Os termômetros são dispositivos construídos e usados para medir a temperatura ou as suas respectivas variações. É um instrumento composto por um elemento sensor que possui uma propriedade termométrica que varia com a temperatura. Os mais comuns são o termômetro clínico, tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano, por isso indica valores entre 35 e 42 graus Celsius. O termômetro de lâmina bimetálica é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos e câmeras frigoríficas. O termômetro de rua, que é usado para registrar a temperatura do ar no local. E o termômetro a gás, que é utilizado para medir baixas temperaturas, é muito usado em laboratórios de pesquisa. O primeiro instrumento mais preciso para avaliar a temperatura foi criado por Galileu Galilei em 1592, denominado termoscópio, que permitia apenas a comparação entre a temperatura de dois corpos ou objetos. O termoscópio era constituído por um bulbo cheio de ar com um tubo imerso num recipiente contendo líquido. Assim como o termômetro de Galileu, muitos outros construídos ainda no século XVII eram de pouca confiabilidade, pois a pressão atmosférica intervia na medição. O primeiro a superar essa dificuldade foi Daniel Gabriel Fahrenheit, no início do século XVIII, que fabricou um termômetro por dilatação de mercúrio e com isso estabeleceu os princípios da termometria. A técnica que adotou para construir seu termômetro é a mesma empregada até hoje, e inclusive o termômetro dele é bastante parecido com o que temos hoje. Termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida. Para utilizar os primeiros termômetros construídos, os especialistas procuraram estabelecer escalas que possibilitassem a leitura das medidas das temperaturas. Feitas de maneira totalmente arbitrária, surgiram várias escalas, cada uma diferente da outra. Cada país adotava uma, de modo que existiam cientistas que utilizavam vários tipos de escalas. Entre todas as escalas, as que tiveram maior aceitação foram a Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Toda escala de medida necessita de dois pontos fixos, os pontos de fusão e ebulição da água, que são valores de referência destas escalas. Mas o que são essas escalas? É o que veremos no próximo vídeo. O ponto de fusão
designa a temperatura a qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. O ponto de ebulição ou temperatura de ebulição de uma substância é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, para criar uma escala termométrica, precisamos da substância termométrica, como por exemplo a água, e atribuir valores para os pontos de fusão e ebulição da substância escolhida. Nesta aula, vimos que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, moléculas muito agitadas é igual a temperatura alta. Molécula pouco agitada igual a temperatura baixa. Com o tempo, surgiu a necessidade de registrar e quantificar o quanto um corpo está quente ou frio, e por isso passou-se a usar o termômetro, que vem evoluindo constantemente. Nos dias atuais, a medida e o controle da temperatura desempenham um papel muito importante na indústria, nos laboratórios científicos, na medicina e até mesmo em nossas casas. Nas lidas domésticas, estamos constantemente fazendo uso dos termômetros. No próximo vídeo, vou falar sobre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e como converter de uma escala para outra. Essas foram as referências e muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.